O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus que hoje nós escutamos, mais uma vez faz aquele apelo forte para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos abandonar tudo aquilo que é de fachada, de aparência, e sermos cristãos de fato. O Senhor hoje nos adverte dizendo: cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E mais adiante ele diz: cuidado com aquele que pode matar a alma. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando. E nesses dias em que nós celebramos o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, dentro desse contexto bonito de tantas celebrações, com a presença de tantas pessoas nesse santuário e tantas pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós não podemos ficar na superfície. Nós temos que realmente nos aprofundarmos. E aqui é que está o motivo para que nós nos tornemos cada vez mais íntimos de Deus. Procurarmos refúgio no seu coração. Encontrarmos nele a força que precisamos para enfrentar a dureza do dia a dia, as provações que nós encontramos. Essa intimidade com o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nós alcançamos à medida que nós vamos trazendo paz para a nossa alma, nós vamos apaziguando o nosso espírito. É por isso que é tão importante a oração pessoal, o diálogo com Deus. Rezar, não só uma vez ou outra, mas rezar sempre.
estar constantemente em oração. À medida em que eu vou trazendo paz para dentro de mim, eu me torno mais capaz de observar as coisas que estão ao meu redor. E o Senhor, Ele tem essa preocupação conosco. Na sua misericórdia, Ele quer salvar a todos. O Evangelho, ele é proclamado aos quatro ventos para que todos ouçam o Evangelho. E não tem como alcançar a salvação senão dando ouvidos àquilo que o Senhor nos diz, prestando atenção ao que Ele nos fala. Esse pequeno trecho do Evangelho que nós lemos hoje nos fala de tantas coisas, como, por exemplo, que Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Tudo aquilo que acontece em minha vida, Ele conhece, porque nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem que Ele se dê conta disso. A importância, portanto, meus queridos irmãos e irmãs, de nós aproveitarmos momentos como esses para poder progredir. E a igreja, ela vai constantemente nos oferecendo ocasiões em que a gente possa progredir espiritualmente. Só olhando um pouquinho para trás, a gente se dá conta que mês passado nós vivíamos o mês da Bíblia, mês de agosto nós estávamos no mês vocacional, e assim, se nós fizermos um retrocesso, nós vamos observar que a todo momento a igreja nos convida a dar um passo adiante, a não ficar na mesma. E aqui a gente não coloca limite de idade não, porque o cristão, ele não deve ficar fazendo cálculos com a idade que tem, porque durante toda a nossa existência nós temos que estar na ativa, na luta. O cristão não descuida em momento algum. O nosso caminhar é um caminhar mesmo, e nós caminhamos sempre, ninguém para de caminhar. Durante esses dias em que nós estamos celebrando Nossa Senhora de Nazaré, todos nós que estamos envolvidos nessa festa, temos que ter um cuidado grande com a nossa espiritualidade, com a nossa alma. Nós padres, todos os fiéis que estão envolvidos, as pessoas da liturgia, o canto, todos, nós temos que ter uma preocupação muito grande, temos que rezar, temos que participar, não como se nós fôssemos atores de maneira alguma, mas participar com consciência, na certeza de que nós estamos aqui buscando a nossa salvação também. Todos nós estamos empenhados nisso, na nossa salvação, na busca da nossa salvação. E todos nós passamos por dificuldades, e as dificuldades não são poucas, não. Quando nós nos damos conta ao longo da história da igreja que homens e mulheres tiveram que enfrentar por vezes até a morte para poder testemunhar Jesus Cristo, a gente se dá conta que o caminho que nós somos chamados a percorrer é um caminho exigente. Não sei se vocês já refletiram alguma vez sobre isso, mas eu tenho a impressão que muita gente deixou a igreja por causa disso. Teve muita gente que deixou de ser católico, por quê? Porque é exigente. Ser católico é exigente. E a gente se exige mesmo. Por quê? Porque nós temos uma tradição longa de exigência. Hoje nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros mártires do início da igreja. E olhando para ele, nós olhamos para uma quantidade de homens e mulheres que enfrentaram todo tipo de rejeição, perseguição, maldade, até o ponto de serem arrancados dessa vida de maneira trágica. Porém, eles confiaram na palavra do Senhor, que hoje nós acabamos de escutar. Não temais aqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Eles morreram na carne. Eles morreram para essa vida, mas eles saíram de maneira gloriosa para junto de Deus, porque mantiveram firmes a fé. Mantiveram a fé. Quando nós chegamos no final de uma celebração como essa,
grande celebração do Círio, esses 15 dias ou mais que nós já estamos envolvidos desde a preparação, quando começamos a fazer as peregrinações, nós temos que por um momento parar e refletir. Eu sou o mesmo do início? Ou eu melhorei um pouquinho? O que essas celebrações todas trouxeram de ganho espiritual para mim? Como sacerdote, eu tenho a satisfação de ficar no confessionário algumas horas e o coração da gente se alegra com a quantidade de pessoas que retornam como filho pródigo. Mas eu também sou interpelado naquele momento a dar o meu passo adiante. Olhando o testemunho da misericórdia de Deus que faz com que tantas pessoas repensem a própria vida e retornem, eu também tenho que pensar sobre a minha própria vida. E todos nós que estamos aqui na igreja, meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos passar essa ocasião especial. Aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio, não deixemos que esse período caia num vazio da nossa indiferença, porque hoje tem um fenômeno terrível que prejudica tanto a humanidade, que se chama indiferença. E acreditem, tem pessoas que ficaram indiferentes até a toda aquela demonstração bonita de fé que nós assistimos esse final de semana. Tem gente que fica indiferente. Por quê? Porque não teve cuidado com a própria alma e foi se sacrificando, se matando, se destruindo, até o ponto em que a alma já não teve mais força dentro dele para poder receber as graças que Deus derrama continuamente sobre a humanidade. Nós temos que lutar contra a indiferença. A hipocrisia que o Senhor denuncia hoje nesse evangelho, ela é também um fruto da indiferença. O hipócrita, ele finge, ele faz de conta, e ele não vive, e o pior é que às vezes não deixa os outros viverem. Sejamos sinceros, meus irmãos e minhas irmãs, mas sejamos sinceros primeiramente com nós mesmos. E aqui, mesmo para ser repetitivo, eu digo, sejamos sinceros aproveitando esse período e cuidando da nossa alma, não fazendo de conta que é sempre o outro que precisa de conversão. Nós temos essa facilidade muito grande de olhar sempre para o outro, achando que o outro é que precisa de conversão, que eu não preciso. Enquanto que, se nós deixarmos a hipocrisia e assumirmos com coragem a sinceridade, nós começaremos a dar um passo após o outro, rumo à nossa felicidade verdadeira, a Jesus Cristo, mudando nossa maneira de agir. Hoje, mais do que nunca, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos melhorar nossas relações uns com os outros. Na igreja, dentro de casa, nos grupos, no trabalho, nós precisamos melhorar nossa maneira de se relacionar com os outros. Nada de falsidade, sinceridade, nada de maldade, misericórdia, nada de fingimento, autenticidade. Nós devemos ser autênticos. E que a palavra de Deus possa nos ajudar nessa tarefa bonita de nos construirmos, para que sejamos melhores cada dia, não para mostrar para os outros, mas para sentirmos uma satisfação na alma, porque, de fato, nós somos capazes de aproveitar aquilo que o Senhor nos oferece. Que esses dias nós consigamos acolher todas as graças, que nós tenhamos em nós a força dos mártires, que enfrentaram as maiores durezas dessa vida, mas não abandonaram a fé. Que nós tenhamos em nós, meus irmãos e minhas irmãs, a força de Maria Santíssima, Nossa Senhora, que foi capaz de dar a sua palavra de uma maneira definitiva, uma vez, para sempre, e foi fiel ao seu compromisso com Deus. Por quê? Porque a hipocrisia nunca teve espaço em sua vida, mas teve espaço nela a autenticidade, a verdade, a lealdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.